Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje estamos com o Dr. Juarez Lopes, vai trazer muita informação para nós sobre doenças mentais, sistema nervoso central, como funciona o nosso cérebro e como que a gente pode manejar as doenças mentais. Então, Dr. Juarez, te agradeço já a presença. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória e depois vamos entrar aí nas doenças mentais, que são coisas que as pessoas têm dúvida e tem muita gente que acha que é muito complexo e muitas vezes não tem cura. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, seguidores do SalusCast. É uma satisfação estar aqui com vocês e procurar falar um pouquinho da neurologia, da neurocirurgia, falar um pouco também de outros aspectos de saúde que são muito importantes na neurologia. A minha trajetória é o seguinte: em primeiro lugar, todas as doenças que eu vou falar têm ligação com saúde física e mental. Exercício físico, todos têm a prevenção exercício físico, tratamento do exercício físico, independente de qual seja a doença. Então, eu sou filho de pai, meu pai era professor de educação física, minha mãe era professora de educação física, então desde criança eu fui envolvido nesse sistema de praticar esportes. Com 10 anos de idade eu já jogava basquete no Atlético, que o meu pai era presidente. Tinha uma quadra de basquete na minha casa, uma quadra inteira, onde eu criei um time na época, que nós disputávamos com a gurizada toda o basquete. E na época se fazia muito exercício físico, mas meus pais não deixavam fazer musculação, porque eu tinha 14 anos, 13 anos, e na época se achava que talvez que a musculação fosse prejudicar o crescimento. Hoje não sei como é que funciona isso aí. Hoje, graças à ciência, já melhorou. Já melhorou, né? Então, a gente fazia vários exercícios, a calistenia, na época se chamava, e jogava basquete. E depois eu comecei a praticar judô, corrida principalmente de 3 mil metros, que fui muito bom na corrida de 3 mil metros, com 18 anos, 19 anos, fazia em 10 minutos. Hoje é um tempo que já está bastante, e muito inferior ao que se pratica hoje. Bom, minha atividade, eu fiz o NPOR em 1969, onde se praticava bastante exercício físico. Eu fui da equipe de basquete do NPOR. E depois, terminado, entrei na medicina em 1970. E, concomitantemente, não havia na época faculdade de educação física em Santa Maria. Então havia necessidade de professores no estado, professores entre aspas, vamos dizer, professores que não eram formados em educação física, mas como não havia formado, eles faziam cursos de educação física. E eu fiz vários cursos no IPA e fui contratado pelo Estado para lecionar no Colégio Maria Rocha, onde eu fiquei durante 3 anos fazendo alguma coisa de educação física, mostrando alguma coisa. E depois, quando surgiu a faculdade de medicina, de educação física, eu pedi demissão, porque eu não achava justo concorrer com pessoas que tinham a formação real. Perfeito. Aí fiz medicina, e no último ano de medicina, eu fui para o Rio de Janeiro. Então eu fiz um internato, na época era permitido fazer numa área só. Eu fiz internato no Rio de Janeiro em neurocirurgia. Gostei da neurocirurgia e prestei concurso para residência em neurocirurgia, e depois também fiz neurologia. Então eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro exercendo isso aí. Mais tarde eu fui fazer na Unicamp anatomia humana, fiz especialização em anatomia humana na Unicamp em São Paulo. Em 1980, depois de terminado meus cursos, voltei para Santa Maria e fui contratado pela Universidade Federal de Santa Maria como professor de neuroanatomia. Na realidade, no início foi anatomia humana, depois neuroanatomia, me dediquei basicamente a neuroanatomia. E, ao mesmo tempo, fui contratado pelo Hospital da Brigada, pela Brigada Militar, para ser médico, neurocirurgião e neurologista da Brigada Militar, onde eu tive a satisfação de ser o primeiro, fazer a primeira neurocirurgia da Brigada Militar foi feito por mim. Era neurocirurgia na época, no Hospital da Brigada ninguém fazia, e eu fiz a primeira neurocirurgia e primeiros exames neurológicos, neuroradiológicos, na época se fazia na Brigada Militar. E aí continuei minha carreira como neurocirurgião e neurologista até o momento, só que a neurocirurgia eu parei em 2015, quando eu sofri um acidente vascular cerebral
E fiquei com sequelas na mão, discretas sequelas, mas que me impedem de fazer cirurgia. Então fiquei só trabalhando a neurologia. Eu lembro que a experiência que tu teve ali com o AVC, fico pensando como que foi essa experiência, porque tu sofreu algo que tu trata, né? Então tu lembra um pouquinho de como que foi e como que tu fez esse manejo? Bom, eu vou contar como é que foi o AVC. Um dia antes do AVC, eu dei uma entrevista em uma rádio aqui de Santa Maria, sobre medicina, sobre a prevenção do AVC e como evitar o AVC, etc. E tal. Eu expliquei todo o AVC. Bom, o dia que eu tive AVC foi à noite. Pela manhã eu tinha feito 3 cirurgias, de manhã no Hospital de Caridade, e atendi durante o consultório durante toda a tarde, cheguei à noite. Quando eu cheguei à noite, veja só que interessante, eu estava muito bem, eu estava trocando de roupa em frente à televisão, onde estava dando o jogo do Grêmio com o São Paulo. 10 minutos de jogo, o Grêmio estava ganhando 2-0. Daí a pouco, para variar, o Grêmio sempre faz isso, o Grêmio tomou um gol. E eu fiquei paralítico no mesmo momento, fiquei hemiplégico, caí no chão hemiplégico. Tua mãe estava chegando, eu chamei e avisei tua mãe, estou tendo uma AVC. Ela achou que era brincadeira, mas eu não conseguia mais levantar, estava com o lado esquerdo totalmente paralisado. E senti que ia ter uma convulsão. Aí pedi para tua mãe, me traz o medicamento X, que está lá na gaveta tal, e eu boto abaixo da língua que eu vou ter uma convulsão. Ela colocou, que era o clonazepam, e mesmo assim eu tive convulsões diversas. Ela queria me levar para o hospital, e eu, como todo médico teimoso, disse, eu só vou amanhã. E resolvi que não iria naquela noite. Só para o pessoal se inteirar do assunto, para quem não sabe, o Dr. Juarez, ele é meu padrasto, então eu sou enteado dele, então quando ele fala tua mãe, só para vocês entenderem o contexto, é porque a gente viveu isso ao vivo, tudo que aconteceu. Desculpa que eu falei isso, eu não percebi que tinha falado tua mãe. Exato, mas é que é só para o pessoal entender o contexto. Isso, tá certo. Então isso aqui é nepotismo, né? Tu está me convidando para nepotismo. E aí fui dormir, com o lado esquerdo paralisado, e a tua mãe não dormiu, passou a noite preocupada. Tua mãe não. A minha mulher, então. E pela manhã eu disse: agora eu vou para o hospital. Vou lá. Liguei para a chefe da UTI e disse: eu preciso internar um paciente, já não tem vaga. Mas tem um que está indo agora, vai estar desocupando o leito. Qual é o paciente internar? Eu. Mas eu lembro que tu chegou e foi atender mais uns pacientes ainda antes de se internar. Isso, mas não deu mais. Aí chegou um momento que eu perdi assim, a consciência e me internaram de emergência e fiquei uns 15 dias ou 20 na UTI, que eu não recordo muito. Eu sei que fiz muita bagunça lá. Xingava, fazia uma série de coisas. Só que naquele momento que eu tive AVC, eu disse, eu vou ficar bom. Vou recuperar. Eu tenho fé e tenho certeza que eu vou recuperar. Saindo do hospital, eu resolvi fazer exercício físico, e bastante. Eu tinha feito fisioterapia no hospital, mas em casa não fiz mais fisioterapia. Eu comecei a fazer exercícios físicos que eu sabia que iam funcionar. E recuperei 99,999% de todos os meus movimentos. Consegui caminhar depois de uns 5 meses, já comecei a caminhar. Então, foi uma experiência assim, ó. O neuro... Isso já tem um livro, A Médica que Curou a Si Mesmo. A neurologista sofreu um AVC e ela conseguiu curar também a si mesma fazendo exercício físico. Ela fala exercício físico e mental. Isso são duas coisas importantes. Tu tem a certeza que vai ficar bom. Se tu tem a dúvida, não recupera. Então tu tem que ter certeza que vai ficar bom. Mas quando tu teve ali os sintomas, tu conseguiu perceber qual era o tipo de AVC e percebeu que poderia ficar em casa mais um pouco? Sim, por quê? Eu tive sintomas de paralisia do lado esquerdo do corpo e convulsão. E eu sabia que um AVC isquêmico não dá cefaleia. Desculpe, o AVC isquêmico não dá cefaleia, a dor de cabeça. Quem dá dor de cabeça tem risco hemorrágico. Eu disse, bom, é isquêmico, tudo bem. Então, não vai ter problema ficar aí. Só que no outro dia, meu AVC isquêmico transformou em hemorrágico. Então, eu tive um AVC isquêmico com transformação hemorrágica que destruiu metade do meu cérebro. Do lado direito do cérebro, eu só tenho essa porção de trás e um pouquinho aqui na frente. O outro lado, o resto foi praticamente todo. E porque a hemorragia foi nessa região aqui, ó, frontoparietal,
direita. E a minha sorte foi que a lesão foi lá direito. Se fosse lado esquerdo, eu ficava sem falar. Eu ficava hemiplégico à direita, paralítico lá direito e sem falar. Então me poupou a fala. E recuperei baseado em exercício. Mas naquele momento eu tive certeza que ia ficar bom. Eu disse, vamos ver se é isquêmico, vou recuperar bem. Só que transformou-se em hemorragia porque eu tive uma crise hipertensiva muito grande e arrebentou o vaso que estava obstruído, ele arrebentou. Houve a ruptura do vaso, da artéria. E aí, então, transformou-se em hemorrágico. Traz um pouquinho pro pessoal essa diferença dos sintomas do hemorrágico pro isquêmico, até pro pessoal não fazer em casa, né? Que nem claro, não ficou pode em fazer casa. que nem eu, claro. O AVC isquêmico, assim, é obstrução de artérias. Então, tem uma artéria que entope, e para isso já existem vários fatores que predispõem a isso aí. Quais sejam síndrome metabólica, então, obesidade, cigarro, principalmente o fumo. Até nós podemos dividir assim, tem um quadrinho muito interessante, fatores desencadeantes, predisponentes para o AVC isquêmico. Tem os fatores imutáveis e os fatores mutáveis. Vamos fazer um quadro assim, fatores que tu não pode mudar. Idade. Quanto mais velho for ficando, mais chance tem de ter o AVC. Outro fator que não pode trocar, hereditariedade. Se teve pai ou mãe com AVC antes dos 70 anos, tu também tem grande chance de ter isso aí. E outro fator é o sexo. Se o sexo feminino, até a menopausa, está mais protegido que o sexo masculino. Depois os dois têm a mesma situação. São fatores imutáveis, não tem como trocar. Mas tem os fatores que tu pode trocar e pode mudar. Eu, por exemplo, tinha o fator importante que era o hereditário. Meu pai teve AVC com 60 anos, então, e o AVC dele foi semelhante ao meu, a mesma intensidade. Ele infartou com 60 anos, eu infartei com 68. Então, aí era genética. Os fatores principais que tu pode mudar. Primeiro lugar, fumo. Fumo é terrível. Cigarro para o cérebro e para o corpo todo, para toda a circulação, ele vai obstruindo pequenos vasos e vai causar AVC. Segundo lugar, tu tem o síndrome metabólica, onde o colesterol alto, o triglicerídeos alto, diabetes. Isso também é um grande risco. Hipertensão arterial. O hipertenso vai endurecendo os vasos e vai obstruindo pequenos vasos, ou vai romper a microcirculação, principalmente do centro do cérebro. Então, a hipertensão tem que ser tratada, e isso é muito importante. Mais adiante, alcoolismo. O alcoolismo também é uma das causas grandes de AVC. Mas um pouquinho de álcool. Tem as teorias que um pouquinho de álcool, assim, um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, até poderia ser benéfico. Outra causa são os anticoncepcionais, aqueles anticoncepcionais mais antigos. Eu tive pacientes com AVC isquêmico com 20 e poucos anos, usavam anticoncepcional antigo junto com cigarro. E aí teve AVC com 20 e poucos anos, 30 anos. E tem o estresse, que é o grande fator. O estresse é um fator de infarto do miocárdio, deve ser. Tem uns trabalhos mostrando a guerra do Vietnã. O que era o soldado americano? O soldado americano tinha 18, 19 anos e era extremamente apto fisicamente. E eles infartavam. Eles tinham isquemia cerebral. Por quê? Estresse, puramente estresse. O estresse é tão grande que faz uma contração das artérias e obstrução das artérias. E o outro fator importante para evitar que tenha AVC é exercício físico, fundamental. A vida da gente, nós fomos feitos para nos movimentarmos, para se mexer, e realmente, se tu não faz exercício físico, a tua chance de ter um AVC é muito grande. E eu tenho certeza que foi o que me salvou, foi ter feito exercício físico desde criança. Quando tu tem essa obstrução, o exercício em si, através da angiogênese, ele consegue criar outros caminhos para conseguir irrigar essa parte que ficou depletada ali de sangue? Esse exemplo eu dou sempre, é assim, ó, caiu uma ponte, e aí os carros não conseguem passar, então o exército ou outra pessoa vão criar um novo caminho, e isso acontece no nosso cérebro, não só no cérebro, como no coração. Então, tu tem obstrução, vão ser criadas novas artérias, vai formar uma circulação colateral. Só que
no idoso, tu já vai formando, que tu vai tendo micro obstruções e vai formando com o tempo. E se tu é muito jovem, não dá tempo de fazer isso aí. Por isso que o AVC no jovem é mais problemático do que no idoso, porque ele ainda não tem uma circulação colateral. Vai fazer, mas até fazer vai demorar. Não se criou ainda esses caminhos. Não se criar novos caminhos. Perfeito. Isso é importante. Então, o AVC isquêmico normalmente não dá dor de cabeça, e eu não tive dor de cabeça. Mas no momento que se transformou em hemorrágico, eu tive dor de cabeça. Eu sabia que se eu tivesse tido um AVC hemorrágico, cara, ter uma dor de cabeça fortíssima, ia ter vômitos, ia perder a consciência, convulsão. Aí teria que ir para o hospital mesmo, porque eu sabia que teria que ser tratado. Hoje existe aqui em Santa Maria, que Santa Maria é um privilégio agora, uma equipe de AVC, e onde tu chega com o AVC, se chegar com o AVC isquêmico, tu tem até 6 horas para desobstruir. E chegar com hemorrágico, também tem como resolver o problema, manejar. Então, mas existe no Hospital da Caridade uma equipe que já está pronta para fazer isso aí. Inclusive tem uma tomografia específica só para essa equipe. E enfermagem específica para essa equipe. Então chegou lá, identificou, porque nós temos minutos para tratar isso aí. Minutos, horas, vamos dizer. Tem uma janela que se diz que essa janela é de 4 horas, às vezes pode ser estendida até 6 horas. Então, se chegou lá com a AVC, vai ser atendido. Perfeito. Traz um pouquinho para nós a tua relação com a esclerose múltipla. Uma vez que a gente sabe o boom aí que teve dos diagnósticos, um pouquinho da característica da doença e como que vai também acontecendo esse manejo. Certo. A esclerose múltipla chegou na minha vida em 1995, creio que foi isso aí, através de um paciente que me procurou, dizendo que tinha esclerose múltipla. Aí, naquela época, não existia tratamento praticamente. Na realidade, os tratamentos iniciaram em 1993. O primeiro diagnóstico foi feito em 1848. Então, passaram-se 100 anos e mais de 100 anos e não tinha tratamento. E em 1993 começou o tratamento com os interferons. E esse paciente me procurou e queria que eu tratasse ele. Eu não tinha muita experiência, mas comecei a tratá-lo. Na realidade, ele era até meu amigo de muitos anos. E aí comecei a tratar, comecei a gostar do assunto, e estudar profundamente. E comecei a participar de reuniões de esclerose múltipla no mundo inteiro. Então, eu fui participar chama-se ECTRIMS, o Encontro Mundial de Pesquisa de Esclerose Múltipla, na Itália. No outro ano foi a França, no outro ano foi a Espanha, no outro a Alemanha, depois a Holanda, depois a Inglaterra, assim, Estados Unidos, Argentina, Chile. Cada ano ia 2 ou 3 vezes a esses países para pesquisar a esclerose múltipla, porque a cada 6 meses vinha um lançamento novo, uma medicação nova, um tratamento novo e novos diagnósticos. E eu comecei a gostar muito desse assunto porque eu via um bom resultado, um excelente resultado no tratamento. Porque o que é esclerose múltipla? São pessoas jovens que têm, de repente, uma paralisia ou uma perda de visão súbita e que recupera, às vezes, sem nenhum tipo de tratamento. No mesmo dia ou 2 dias depois recupera. O que acontece? Isto foi uma desmelinização. Perdeu a bainha de melina e melinizou novamente. Perfeito. Gabriel, até coloca já a imagem para nós, para ficar mais fácil do pessoal entender. Que é a primeira imagem ali, ó. Isso caracteriza a esclerose múltipla. Se pegar aqui um neurônio, aqui está o axônio do neurônio, ele ali tem um saudável, a bainha de melina intacta, e aqui está a ruptura dela, que é uma proteína responsável pela condução das informações neurais. Só que ela se refaz. Com o tratamento ela se refaz, e sem tratamento também a tendência é ter uma remelinização. Só que, além disso aí, além dessa desmelinização, nós vamos ter também um processo de inflamação, um processo inflamatório. No neurônio. No neurônio. E se deixar esse processo inflamatório, ele vai se transformar numa lesão definitiva, degenerativa, definitiva. Então, o tratamento consiste em saber que quando tem essa desmineralização, tem inflamação, e tratar.
E tratar, não se sabe se começa primeiro a desmineralização ou a inflamação, mas as duas normalmente estão juntas. Mas se a inflamação se perpetua por muito tempo, aí tu meio que cicatriza ali e não volta, não tem. Aí tu tem lesão definitiva. Então, tu vai ver no cérebro lesões sequelares, vai ver cicatrizes. O termo é cicatriz mesmo. E aí começa a ter novos surtos. Com o advento de novos medicamentos, praticamente os pacientes não têm surto. Aí então quem vai, por exemplo, vai para uma pesquisa, por exemplo, vamos falar do Google, vamos falar, né? Tu vai no Google e pesquisa esclerose múltipla, vai ver que tem pacientes de cadeira de rodas, pacientes com paralisias, pacientes com cegueiras. São pacientes que tiveram surtos antes de existir tratamento. A maioria, a grande maioria, depois que existe o tratamento, a vida normal. Vida normal. Por quê? Porque os novos tratamentos remelinizam mais rápido e evitam novos surtos. Então, o tratamento inicial, antigamente, eram injeções de interferon. Depois vieram injeções de acetato de glatirâmero. Depois começou-se a medicação via oral, que foi um boom, com fingolimod e outras medicações. E hoje existem medicações muito melhores e que o governo fornece e tem assim, um resultado muito bom. Leva a vida normal. Hoje eu tenho quase uns 180 pacientes que estão em tratamento e esses que são pacientes pós descoberta dos tratamentos são todos muito bem. A maioria muito bem. E o que separa, assim, a pessoa de ter um surto e ter uma vida normal, ou às vezes ter um surto, ficar numa cadeira de roda e não conseguir se locomover de novo, isso tem a ver muito com a genética ou com esse tempo que cicatrizou e não tem mais o que fazer? Tem a ver assim, ó, Henrique. Quais são as teorias da esclerose múltipla? As teorias, assim, que atingem países mais frios. Então, são os países mais ao sul do mundo ou mais ao norte do mundo. O Brasil, qual é o estado mais frio do Brasil? O Rio Grande do Sul. Por que os países frios? Então você questiona. São pessoas de origem italiana, pessoas de origem alemã, polonesa, mas eles estão mais no Rio Grande do Sul. Se pegar as raças que existem aqui, são mais de origem europeia. Mas essas pessoas no inverno, elas ficam todas juntas. E isso possibilita que um vírus, possivelmente ser o vírus da herpes, entre em contato com as pessoas e teu sistema imunológico, muito bom, vai te defender e resolver o problema. Aí acontece que tu lá com teus 17, 18 anos, tem uma situação de estresse. Normal na adolescência, um estresse muito grande, brigou com o namorado, coisa assim desse tipo, e o teu sistema imunológico acha que o vírus está vindo atacar novamente. E não é. É o estresse. E o que o sistema imunológico faz? Ataca o sistema nervoso central. Ou ataca o encéfalo, ou ataca a medula espinhal, ou ambos. Então, aí vem os surtos. E eu sempre digo para meus pacientes, o surto só tem quando está estressado. E é verdade. Entra em depressão, tem ansiedade, tem um problema para resolver, vai ter o surto. Claro que com os novos medicamentos tu consegue evitar os surtos. Antigamente se dizia, tu tem surto a cada 1 ou 2 surtos por ano, depois um surto a cada 3 anos. Agora tem pacientes que têm 10 anos sem nenhum surto, mas usando medicamentos de ponta. Como eu trabalhei na Alemanha, na cidade de Dresden, fiz um estágio lá em esclerose múltipla, trabalhei em Barcelona, fiz um estágio em esclerose múltipla, eu vi assim, a dificuldade que alguns países têm de fornecer medicamento. A Inglaterra, por exemplo, não fornece medicamentos. O que os ingleses fazem com a esclerose múltipla? Eles vão para a Espanha, que a Espanha fornece. Então, o governo funciona assim. E o Brasil, eu considero o paraíso dos tratamentos, que no Brasil nos fornece todos e os melhores e atuais tratamentos totalmente grátis, independente de qual seja o governo. E isso vem do Ministério da Saúde, quem fornece é o Estado junto com o município, mas o Ministério da Saúde que patrocina isso aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não posso escolher, se eu sou americano, não tenho esclerose múltipla, não posso escolher qual é a medicação que eu vou usar.
Nem o médico. Quem escolhe é o seu convênio médico. Por exemplo, lá tem vários, todo mundo tem obrigado a ter um convênio médico, isso é muito caro lá. Não existe SUS nos Estados Unidos, tem que ter um convênio médico. E o convênio que faz contrato com empresas de laboratório, fornecedores de medicamentos, diz, tu pode usar esse aqui, que é dessa empresa. Uhum. Então, nos Estados Unidos, o cara fica preso ao seu convênio médico. Que não necessariamente é o melhor tratamento. Exatamente, mas é o que o convênio fornece. Uhum. Enquanto que, no Brasil, o médico, eu faço junto com o paciente, com a família, diz, ó, tal, tu tem acesso a todos os medicamentos que tu quiseres. Os top no mundo inteiro, tu tem aqui no Brasil. Fornecidos gratuitamente pelo SUS. Isso aí é um paraíso aqui no Brasil. Eu imagino. Eu tenho pacientes que são uruguaios e se naturalizaram brasileiro, 3 pacientes se naturalizaram brasileiro para poder receber pelo SUS, que o Uruguai já não tem, eles usam os medicamentos mais antigos, não tão eficazes como os atuais. Perfeito. Gabriel, vamos passar para a próxima imagem que tem ali essa questão das manifestações, né? O percentual de manifestações. Assim, as manifestações variam muito, sim, o homem e a mulher. A mulher, vamos ver se aqui, a mulher mais visual. Uhum. Um dos primeiros sintomas, normalmente, é neurite óptica, que é perda da visão, dá um processo inflamatório num olho só. É sempre interessante observar se nos dois é outra doença. Apenas um olho que tem aquela inflamação e perde a visão, que tu vai recuperar. Uhum. E no homem, a maior parte das lesões é motoras. Tu tem ou uma paraplegia por lesão na medula espinhal, uma tetraplegia, lesão na medula espinhal cervical, ou vais ter uma hemiplegia por lesão no encéfalo. Uhum. Por que a fadiga é uma coisa que é um sintoma muito recorrente nessa galera? A fadiga é o seguinte, principalmente no verão, a transmissão se torna mais lenta, tu exige mais, a tua musculatura não acompanha, e a sensação que as pessoas dizem assim, que tirou o fio da tomada, tá ligado à tomada e a pessoa não tem ânimo para nada. E a grande queixa, foi todo mundo falar isso, a grande queixa dos pacientes, tem paciente que tem uma paralisia e não está se queixando, mas a fadiga ele se queixa. Se queixa, diz que é terrível, não tem força para fazer nada. E já se criaram no mundo inteiro vários medicamentos para combater essa fadiga, mas nenhum é tão eficaz. Uhum. É o grande problema da esclerose múltipla, é a fadiga. Que é o cansaço extremo, assim. Cansaço extremo, tu não consegue nem sair da cama, principalmente no verão. Perfeito. Eu acho que até as próximas imagens vai falar sobre a neurite, tem uma imagem ali, pode passar para nós. Esse é um exame de ressonância. Isso, mostrando aqui, porque isso foi bom de falar também. Como é que tu faz diagnóstico? Teve sintomas de esclerose múltipla, uma paralisia. Eu tenho visto muitas pessoas assim, a esclerose múltipla é doença do jovem, vamos desmistificar aquele negócio, é esclerosado. Não, antigamente chamava esclerosado o velhinho, ficava demente, hoje não se usa mais o termo. É a doença do jovem, dos 14 anos até os 40 no máximo. Claro que pode aparecer mais tarde, mas normalmente é nessa idade. E o que acontece? Eu já vi pessoas dizendo, aquele rapaz teve um AVC, ficou hemiplégico com 20 anos. Não, ele fez uma tomografia. A tomografia não mostra as lesões de esclerose múltipla. O que mostra as lesões da esclerose múltipla é a ressonância magnética. Então, aqui nós vemos lesões, essas brancas aqui são lesões desmielinizantes no interior do encéfalo, na substância branca do cérebro. Essa substância branca aqui aparece preta. Sim. Enquanto as lesões aparecem brancas. E por que múltiplas? Tu vê que são várias lesões. E esse diagnóstico é feito temporoespacialmente. O que significa isso aí? Tu tem que ter uma variação no tempo e no espaço. Por exemplo, aqui eu tenho espacialmente uma lesão aqui no lobo occipital. Bom, daqui uns 6 meses faz nova ressonância, pode ser que essa lesão não esteja mais ali, e esteja lá do outro lado. Elas vão andando. Vão trocando de lugar. Então, aí se chama de disseminação temporoespacial. Aí fecha o diagnóstico de esclerose múltipla. Ontem mesmo eu atendi uma paciente, em Livramento, que teve uma neurite óptica. E veio no laudo da ressonância, feita em São Paulo, dizendo assim, provavelmente não tenha esclerose múltipla, porque
não tem disseminação temporoespacial. Mas a neurite óptica é o primeiro sintoma em 45% das mulheres. Então eu disse, vamos tratar, porque não vai ser, vou esperar aparecer lesões para começar a tratar. Vamos tratar, conversei com ela e com o marido, e vou iniciar o tratamento quanto antes, que mal não faz, e provavelmente vai ser esclerose múltipla, não tenha dúvida. Passa para nós aí, Gabriel, que acho que vem a neurite agora. Não, acho que... Aqui é uma lesão na medula espinhal, que você vê essa parte branca, é a lesão desmielinizante na medula espinhal. Se for na região dorsal, na medula espinhal dorsal, vai ter uma paraplegia. E se for na região cervical, vai ter uma tetraplegia. E aí nós temos que atuar o mais rápido possível. Por quê? A medula espinhal, como vê, é muito estreito. Aqui passa fibras descendentes motores e fibras ascendentes sensitivas. E, por menor que seja a lesão, qualquer lesão pequena vai causar um dano definitivo. Vai ficar incapacitado para o resto da vida. Então tem que se tratar, principalmente fazer uma pulsoterapia com corticoides. São 5 dias de altas doses de corticoides para tirar o processo inflamatório e desmielinizante. E aí começa isso aí. Entendi. Então, como tu tinha falado antes, pode atacar tanto o sistema nervoso central, a parte cerebral, quanto a medula. E às vezes a gente vê o desconhecimento de alguns médicos. A medula espinhal termina onde? Termina entre L1 e L2, primeira e segunda vértebra lombar. E tem médicos que pedem, a pessoa ficou paraplégica, pede exame de ressonância magnética da coluna lombar. E ali só tem nervos, tem só raízes nervosas. Não existe ali medula espinhal. Nós temos que fazer da coluna dorsal, cervical e crânio. Para pegar tudo. Para pegar tudo. Entendi. Claro que existe uma outra doença, que era chamada doença de De Vick, se escreve De Vick, que era considerada uma parte da esclerose múltipla. Você sabe que é uma doença, a parte chamada neuromielite óptica, que só vai atacar a medula espinhal, mas uma lesão mais extensa que essa, ocupando 2 ou 3 segmentos da medula, da coluna vertebral, e pouca coisa no cérebro, mais no olho, mais no nervo óptico. Então chama-se NMO, neuromielite óptica. Pode passar aí, Rousseau. Aí, ó. Aí é um fundo de olho, onde você vê a retina, e aí vai ver um edema, um inchaço, que é a neurite óptica. Tu vai ver um borramento da papila óptica que se pode se observar aí. No caso dessas duas imagens, qual delas que tá... É que eu não tô... Essa aqui. Aí tu vê mais borrado. Ah, tá. Inclusive tá mais pálida aqui, ó. E aqui tu vê as artérias mais... tu tem mais visão das artérias. Entendi, é como se tu tem um contraste melhor aqui. Exatamente. Entendi. E se tu não tratar isso aí, a pessoa fica cega. Vai ficar cega. Então, é urgente tratar. Como é que você trata uma urgência? Corticoide, para desinflamar. Tira a inflamação. E aí recupera. Vai ver o que está acontecendo. Claro, depois vai tratar, porque os medicamentos para esclerose múltipla vão levar 40, 60 dias para chegar ao paciente. E vão levar em torno de 6 meses para iniciar o efeito. Então, tu trata com pulsoterapia de corticoide. Corticoide na hora regride tudo, altas doses de corticoide. Tentar limpar ali o sistema para conseguir fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico, correto. Perfeito. Agora a gente falando um pouco sobre a questão do Alzheimer, né? Tem semelhança ou não com a esclerose? É outro mecanismo? É outra coisa bem diferente. O Alzheimer, assim, aí nós vamos ter que falar bastante. É uma demência. É uma demência. Aí, ó. O Alzheimer é demência. Aqui tu tem um cérebro normal, que tu trouxe aí. Aqui, ó. Aqui o lado direito do encéfalo, aqui a região frontal, temporal, parietal, occipital, cerebelo, tronco cerebral. E aqui um corte no sentido coronal, de coroa, onde nós vemos aqui os cérebros ventrículos cerebrais normais. Ali nós temos uma atrofia cerebral. Veja que os giros e os sulcos são mais pronunciados. E, em compensação, para compensar isso, os ventrículos cerebrais crescem de tamanho, aumentam, dilatam, porque tu tem que alguma coisa ocupar espaço. Então, o líquido céfalo-raquidiano vai ocupar mais espaço. Mas o Alzheimer ainda não se sabe exatamente qual é a causa, mas se sabe o seguinte:
A primeira vez que foi descrita a doença de Alzheimer foi em 1888, por Alois Alzheimer, que era um neuropatologista, um neuropsiquiatra patologista alemão. E ele pegou uma paciente que na época tinha 51 anos no hospital e viu que essa paciente ela não reconhecia mais o marido, não sabia o nome dela e tudo, e ele ficou atendendo os pacientes da maneira que dava na época. Na época não existia nenhum exame. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar aqui em Santa Maria, em 1980, não existia tomografia, não existia ressonância, nem pensar, ninguém sabia dizer. Eu, no Rio de Janeiro, assisti a primeira tomografia do Brasil, que foi em 1975, quando o presidente Geisel, na época, foi o presidente Geisel, teve a filha com uma lesão da glândula hipófise e tinha que fazer um exame. E aí ela foi consultar com o Paulo Neymar, que foi o chefe do serviço que eu trabalhei, e aí o presidente do Brasil disse: o que vocês querem de retribuição? Ah, nós queremos uma tomografia que não existia no Brasil. Uhum. E eu vi a primeira tomografia e existe foto, é um borrão. Tu não enxerga nada, é um borrão. Mas o que eu fazia na época? O que o neuro fazia? Fazia uma angiografia percutânea, funcionava a artéria carótida, com anestesia local, se injetava em contraste, via toda a circulação cerebral e ali via, bom, esse vaso, tinha uns estudos, esse vaso está desviado para a direita, esse aqui para cima, esse para baixo, ou tinha um enovelado, que poderia ser um tumor cerebral. Ou se fazia a ventriculografia, que era uma coisa horrível. Pois hoje tu vai fazer isso, tu vai ver uma tomografia, uma ressonância, vai ver isso aí. O que na época a gente fazia? Furava a cabeça, puncionava o cérebro e se injetava um contraste iodado. Meu Deus. Chama-se ventriculografia, para fazer diagnóstico. Tu estava com dor de cabeça, furava tua cabeça e botava um líquido. Isso muito eu fiz. Ou fazia uma pneumoencefalografia, que era uma punção lombar, e se injetava ar com o máximo de potência possível. A pessoa vomitava, dava dor de cabeça, ficava com... Era horrível. Meu Deus. E aí via estudos dos ventrículos e comparava com a geografia. Isso, na realidade, a gente operava pacientes assim. Uhum. E mudou de 80 para cá. Depois veio a ressonância, hoje tem PET scan, hoje se faz exames que podem identificar o Alzheimer perfeitamente. Mas voltando ao Alzheimer, é uma forma... em 1888, essa paciente morreu com 51 anos, e o Alzheimer ele começou a divulgar num congresso alemão, que foi em Munique. Sim, foi em Munique, ou Frankfurt. Não foi... Foi em Munique esse congresso, e ele divulgou e ninguém deu bola para ele. Ninguém deu bola. Tanto é que o Alzheimer morreu numa viagem de trem, estava na Polônia, estava indo para a Rússia. Uns dizem que de pneumonia, outros de insuficiência renal. Morreu sem conhecer a fama, porque a doença de Alzheimer foi dita por um psiquiatra que reconheceu o trabalho do Alzheimer. E aí, então, começou a se falar da doença de Alzheimer. Mas isso aí veio aparecer agora, ultimamente, de 80 para cá, porque antigamente se chamava a pessoa tinha esclerosado, aquele demente. Uhum. E hoje tu pode chamar de demências, e demências de Alzheimer. Mas hoje, infelizmente, está acontecendo uma coisa ao contrário. Está se disseminando o nome Alzheimer para doenças que não é Alzheimer. Agora viralizou. Viralizou. Uhum. Muito comum chegar e ver um paciente que está demente e não é Alzheimer, é outra doença. Tem que separar, porque existem as demências curáveis e as demências incuráveis. Vamos citar demências curáveis. Tem a demência psiquiátrica, chamada pseudodemência, que a pessoa com depressão, ansiedade, transtornos bipolares poderá ficar demente. E isso, com um bom tratamento psiquiátrico, tu reverte. Tem a demência por falta de vitamina B12. Tem a deficiência de vitamina B12, teu cérebro não funciona e fica demente. Tem a demência por hidrocefalia, depressão normal. O que é isso? O idoso, quando ele deita, existe a pulsação do líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano que está circulando aqui, ele começa a pulsar e começa a dilatar. Dilatar os ventrículos cerebrais, são as cavidades onde tem o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido nós formamos 120 ml por dia, absorvemos 120 ml por dia. Aí a absorção se torna mais lenta e ele vai aumentando o volume do ventrículo cerebral e a pessoa começa a ficar demente.
Uhum. Aí é muito simples o tratamento, você bota uma válvula aqui, que é uma cirurgia de 30 minutos, 40 minutos, fica atrás da orelha aqui um dispositivo, a válvula de Holter, depois até posso falar essa válvula de Holter, como é que foi descoberta, é uma coisa Claro. interessante. E a pessoa recupera muito bem. Quando recupera muito bem? Se a pessoa começa a apresentar demência primeiro, e depois perda de força nas pernas, ela começa a caminhar de forma lenta em pequenos passos, talvez a cirurgia não seja sucesso. Mas se a pessoa começa a perder movimento nas pernas e depois fica demente, a cirurgia sempre é um sucesso. Uhum. E se bota essa válvula. Tem válvula de Pudens, válvula de Holter, várias válvulas. Mas falando da válvula de Holter, que foi a primeira válvula que surgiu. Em 1954, John Holter era nos Estados Unidos eles chamam de encanador, não é encanador, o cara que trabalha com hidráulica, né? Uhum. É um torneiro mecânico. John Holter era um torneiro mecânico. E nasceu o filho dele com hidrocefalia. O que significa? O filho dele tinha uma obstrução nessa região aqui, chamada aqueduto de Silvius, que comunica o quarto ventrículo, isso aqui, com o terceiro ventrículo, e está obstruído. Aqui, ó, está a marquinha onde é a obstrução. Uhum. Bom, o que o filho recém-nascido, os médicos dos Estados Unidos disseram, ó, teu filho vai morrer, porque vai dilatando e vai morrer por compressão do tronco cerebral. O que nós podemos fazer enquanto está a fontanela aberta e funcionando, tirando líquido. Então, todo dia funcionava. Aí o John Holter perguntou para os médicos que se houvesse um dispositivo que fosse funcionando automaticamente, tirando sem funcionar, seria a solução, mas não existe. John Holter foi para sua casa, com todo o seu material mecânico, do torneiro mecânico, e criou uma válvula que funciona assim. Tu coloca essa válvula abaixo da pele, faz um furinho no crânio e tem um catéter que entra dentro do ventrículo. Quando aumenta a pressão, ela drena para o subcutâneo ou para o peritônio, não aparece, válvula nenhuma não aparece, e ela abre e fecha de acordo com a necessidade. E assim John Holter salvou o filho e ficou bilionário. Que massa. Eu acho interessante nessa imagem que parece que o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer ela parece estar mais enrugado. Ele perde volume. Perde volume. Uhum, morre as células neurais. Nesse momento, há pouco, uma meia hora atrás, recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu atendi ontem, de 82 anos, que eu falei que ela está com atrofia cerebral. E ela perguntou o que é atrofia. É isso aqui, ó. O cérebro vai murchando. Uhum. Então, morre células cerebrais. Só que são as células cerebrais? As células cerebrais são os neurônios. Nós temos em torno de 80 a 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Eu posso citar nome de pessoas? Pode. Tem um pesquisador brasileiro que eu acompanho ele nos podcasts deles, chama-se Zimmermann. Uhum. O cara deve ter uns 30 e poucos anos, nascido em Santo Ângelo. O cara é gênio. Se dedica só a essa área do Alzheimer. Foi trabalhar no Canadá. E lá ele provou, no Canadá ele provou, que na realidade diminui o número de neurônios, mas diminui muito mais o número de astrócitos, que são essas células que produzem um reforço para os neurônios e também conduzem oxigênio para as células. Então, se achava que o neurônio conduzia oxigênio, achava que era astrócito, que está em comunicação com os vasos sanguíneos. E ele conseguiu demonstrar isso no Canadá. Aí ele foi convidado a ficar lá, mas ele voltou e está no Instituto do Cérebro em Porto Alegre e foi contratado. Que massa. O cara é gênio. O dia que puder, acompanha o Zimmermann. Ele fala que o Alzheimer é fantástico. Quando vê, vem aqui, imagina. Poder fazer uma conversa. Eu acho muito interessante. O cara, assim, ó, guri novo, cara novo, e cientista mesmo. Que massa. E também em relação ao Alzheimer, tem alguns estudos, algumas linhas que dizem que é como se fosse a diabetes do cérebro, né? Até, sim. Gabriel, pode passar a imagem para nós. Bom, aí tem os fatores de desenvolvimento, só passa para frente para a gente não perder o fio da meada, que esse cérebro diabético é como se não chegasse mais nutrientes nesses neurônios que morrem. Isso é outra novidade. Nós temos diabetes tipo 1,
aquela que tu nasce diabético, diabetes tipo 2, que tu adquire por comer muito doce, beber álcool e etc., a vida sedentária. E agora você conhece diabetes tipo 3, que é a diabetes cerebral, onde a função da insulina está diminuída, não há uma absorção da insulina e aumenta a taxa de glicose no cérebro, chama-se diabetes tipo 3. E é um dos fatores de demência e um dos fatores que pode causar a doença de Alzheimer. Assim como tu tem resistência à insulina periférica ali, que é a diabetes, Tem pode ter no resistência cérebro. à insulina cerebral, chama-se diabetes tipo 3. Isso é novidade desse ano. Uhum, Se tu entrar na internet, tu vai ver coisa muito nova. uhum. Diabetes tipo 3. Já tem umas teorias que existe a diabetes tipo 4. Mas já é um avanço para tentar achar buscar cura. Buscar a cura, exatamente. Então, o Alzheimer, eu acho que nós podemos voltar aí. Então, ou fica aí mesmo, por enquanto. O que se encontrou no Alzheimer? Tu tem a proteína beta-amiloide, que é uma proteína que nosso cérebro sempre tem. Uhum. E algumas pessoas, sabe, a proteína beta-amiloide vai se acumulando e formando placas senis, placas de proteína beta-amiloide. E dentro do neurônio, nós vamos ter filamentos também, filamentos de proteínas, proteína chamada proteína tau, TAU. E por isso que a doença de Alzheimer é chamada de taupatia, porque tem proteína tau. E essa proteína tau foram filamentos neurofibrilares que vão interferir no funcionamento normal do neurônio. O que acontece? Então, tu tem um lixo cerebral. Esse lixo é as placas beta-amiloides e os filamentos neurofibrilares de proteína tau no interior do neurônio. Hoje se consegue fazer através de uma punção lombar, inclusive em Santa Maria, possível, fazer o diagnóstico que se tu tem Alzheimer ou não, através da punção lombar, que tu vai ver alguns tipos de proteínas no líquor e vai conseguir identificar se é Alzheimer ou não, baseado nesse exame, né, no exame de ressonância magnética. Pode também fazer um PET scan, e em Porto Alegre isso do cérebro já tem, é um PET scan para Alzheimer mesmo, eu chamo PET scan beta-amiloide, que vai mostrar essas proteínas beta-amiloides. Então isso é o presente e o futuro. E aí então nós podemos fazer um tratamento para isso aí, para tratar o Alzheimer. Mas o Alzheimer não é só demência, o Alzheimer tem uma série de outros sintomas. Perfeito. Vamos até voltar ali agora no slide. Isso. Aí, ó. Olha assim, ó. Você achava até uns 2, 3 anos atrás, assim, minha mãe teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, eu vou ter. Não. Hoje se sabe, isso é novidade. Só 2 a 3% do Alzheimer é genético. Uhum. O resto é adquirido, vamos dizer. Fatores ambientais. Fatores ambientais e fatores próprios do indivíduo. Uhum. Então, assim, 2 a 3%, eu posso fazer um exame genético, eu mesmo posso fazer lá no consultório, a gente pega, tira um pouquinho da saliva, eu tenho um convênio com o pessoal dos Estados Unidos que faz aí R$3.000 e vai ver se tem a tendência genética até Alzheimer. Tem valor isso? Eu acho que não. Que é 2% ou 3%, e aí tu vai ter Alzheimer, vai fazer o quê? Uhum. Bom, agora tem os fatores de risco bem estabelecidos. Isso é uma coisa que eu também vou falar, uma novidade. Envelhecimento. No mundo inteiro, o principal fator de risco para Alzheimer é o envelhecimento. Quanto mais velho tu fica, mais chance de ter Alzheimer tu vais ter. Só que, antigamente, que eu digo antigamente, eram uns 30, 40 anos atrás, Alzheimer é chamada de doença de demência pré-senil. O que era o velho 30, 40 anos atrás, tinha 40 anos. Uhum. Para você ter uma ideia, quando fui fazer minha especialização no Rio de Janeiro, no Hospital do IASERJ, que não existe mais, o apelido do chefe lá, do professor, que me ensinou muito, era o velho. Qual era a idade do velho? 38 anos. Imagina. E todo mundo olha o velho hoje, está lá, entendeu? E hoje eu estou com 76 anos, não me acho velho. Então, esse aumento do aparecimento da doença pode ser porque a gente conseguiu prolongar essa expectativa de vida. Exatamente. Porque se tu pegasse na década de 20 e 30, isso foi uma aula que eu dei anteontem lá em Livramento.
As pessoas viviam morrendo de sífilis, de pneumonia, de gripe, de doenças venéreas, morriam com 20 e poucos anos. Uhum. Noel Rosa morreu com 24 anos, que era um grande compositor. Assim como a AIDS matou muita gente também, jovem, entendeu? Então essas infecções matavam. Com o advento da Segunda Guerra Mundial veio a penicilina, que já diminuiu muito essas doenças. E aí depois foi mudando a maneira de viver, a maneira de tratar, nós fomos prolongando a idade. Sabe-se hoje que já nasceu a criança que vai viver aos 115 anos. Essa pessoa já existe. São várias que nasceram agora e a previsão é que vivam até os 115 anos. O que acontece? Então, o envelhecimento é um grande risco. Tem um genótipo, apolipoproteína E4, que é um alelo que a pessoa tem mais tendência a ter Alzheimer, esse alelo E4. Uhum. Só que o mais comum é o E2, que é protetor, e o E3, que não modifica nada. Então, o E4 é muito raro. Então, por isso que não se dá muita importância agora à parte genética do Alzheimer, que é muito mais raro. Sim, agora as pessoas que têm síndrome de Down na família têm mais tendência a ter Alzheimer nessa família. Uhum. Trauma craniano anterior, isso é importante. Jogador de futebol, principalmente de meio campo, tem mais Alzheimer que outras pessoas. E esses são trabalhos que já existem. Uhum. Por que do meio de campo? Tu sabe mais que eu, né? O que o cara do meio de campo faz? Cabeceia mais, né? Defende, ataca e vai cabecear mais. E são traumas repetidos. Não só vai ter Alzheimer, como poder ter esclerose lateral amiotrófica, como já morreu o jogador Fluminense, o jogador do não me lembro se Bahia, agora no de Guela, que é uma doença terrível, e Parkinson. Tá aí o Muhammad Ali, que morreu demente e sem poder caminhar, doença de Parkinson, por traumas cranianos repetidos. Perfeito. Mas esse trabalho aqui não está publicado ainda. E esse é do Zimmermann. Ele não publicou ainda. O da baixa escolaridade? Baixa escolaridade. A principal causa de doença de Alzheimer no Brasil é baixa escolaridade, principalmente em mulheres. Aí, assim, ó, eu tenho observado no consultório. Eu pego pessoas com 68, 70 anos, mulheres, principalmente mulheres, semi-analfabetas, analfabetas, estão com Alzheimer. Mas é porque usaram um pouco menos, desenvolveram um pouco menos. Hoje sabe que quanto mais tu estudar, mais tu exercitar teu cérebro, menos chance vai ter de ter uma doença demencial. Tu vai formar o quê? Tu vai formar uma reserva cognitiva. A reserva cognitiva é a chave, o segredo do negócio. E essas pessoas com baixa escolaridade, ele vai publicar, isso aí já está pronto para publicar, ele diz que lança até dezembro. O trabalho mostrando que o Brasil, a principal causa é falta de estudo, falta de cultura. E aí a gente entrando ali naqueles fatores de riscos teóricos, tem a ver... E esses fatores aqui são modificáveis através do comportamento, exato, né? O sexo feminino tem mais chance de ter Alzheimer. O tabagismo vai ter doenças vasculares, síndrome metabólica, diabetes, alterações de sono, hipertensão, alterações de sono. Sabe-se que o sono, principalmente na fase REM, funciona como uma vassourinha limpando o lixo. Então, quem dorme bem, sem medicamentos, vai limpar a proteína tal e vai limpar as proteínas beta-amiloides. Uhum. E isso está comprovado. Quem dorme mal, que dorme pouco e dorme mal, principalmente não tem a fase de sonhos, a fase de sono REM, que depois nós vamos falar, vai ter mais tendência a ter demência. Uhum. Então, isso é importante. Hipertensão arterial, que endurece as artérias, então tu vai ter, além da demência de Alzheimer, tu vai ter uma demência mista vascular. E tem os fatores protetores. Aqui nós tínhamos falado lá que o grande perigo, o genótipo, a apolipoproteína E4, o protetor, a apolipoproteína E2, que é o consumo moderado de vinho. Tem gente que vai contra, que seria meio cálice de vinho, poderia evitar isso aí. Escolaridade elevada, é importantíssimo, que nós já vimos naquele trabalho do Zimmermann, e isso aqui está em letras maiúsculas, Rafael, exercício físico. O exercício físico modifica não tua saúde só física, mas a saúde mental. A tua capacidade intelectual aumenta. Tem trabalhos mostrando que tu pode aumentar a capacidade intelectual sem estudar
em 20% só fazendo exercício físico. Uhum. Então, isso é fundamental. E tem outras coisas aqui, antioxidantes, que hoje nós estamos vivendo uma época em que tu está comendo coisas que não sabe o que está comendo. Sim. Esses alimentos industrializados, que vêm hormônios, substâncias tóxicas, cancerígenas, substâncias, por exemplo, esses agrotóxicos. Nós estamos alimentando tudo isso aí. Então, os antioxidantes poderiam melhorar isso aí. E tem trabalho mostrando que a vacina para a gripe e da pneumonia também poderia ajudar. Perfeito. E quando tu falou do Parkinson ali, até as próximas imagens vai trazer isso. Explica um pouquinho pro pessoal o que é o Parkinson, então. Tá, antes do Parkinson, eu queria explicar uma outra coisa. Vamos lá. Então, pode voltar. Falando mais um pouquinho. Aí. Tá. Falando em demências, então eu falei demências curáveis e tem as demências incuráveis. Então, tem uma demência, ontem eu fiz diagnóstico com uma paciente assim, é uma demência bastante comum, demência por corpúsculos de Levy. São pequenas infiltrações eosinofílicas que acontecem em séries múltiplas e que vão produzir a demência. Só que essa demência é diferente da demência de Alzheimer. A demência por corpúsculo de Levy, a pessoa começa tendo alucinações visuais. Então ela começa a enxergar a gente que não tem. Enxerga homens, mulheres, animais, crianças. Então começa a ter aquela visão, e ela tem visão nítida. Ontem esse paciente dizia para mim, eu estou vendo a mulher ali. Está. Eu fui ver outro dia a mãe de uma médica que estava sentada na cama com demência, por corpúsculo de Levy, e ela estava sem a médica sentada do lado, eu fui vê-la em casa, e ela chegou e disse para mim, cuidado, as crianças estão sentadas na frente. Eu disse, não tem problema, crianças podem sair que eu vou examinar. Então entrei no jogo dela, ela deixou eu examinar. Mas essa demência por corpúsculo de Levy vai produzir também alterações na substância negra que fabrica dopamina, e tu vai ter sintomas de Parkinson. Então, o que a doença de Levy vai fazer? Vai fazer uma demência, começa com alterações visuais. Depois vem uma demência que não é tão demência, tu flutua. Tem momentos que está lúcido e tem momentos que está bem demente. E vem sintomas parkinsonianos. Quais são? Rigidez muscular, tremores de um lado do corpo, tremores esses automáticos. Como é que eu sei se a pessoa está com tremor, vamos dizer assim, de outra etiologia, o tremor senil, por estresse? Se a pessoa tem Parkinson ou tem a demência por corpúsculo de Levy, ele está com o braço parado e olhando para o lado e está assim. Aí eu digo, olha a tua mão. Para. Agora, se ela tiver tremor por outros motivos, um tremor, por exemplo, essencial, também chama, o tremor senil, está tremendo, eu digo, para a mão. Não para. Então, nessa demência de corpo senil, vai ter um parkinsonismo, vai ter rigidez muscular, caminhar com o corpo arqueado e marcha em pequenos passos e tremendo. Então, é muito semelhante ao Parkinson, só que começa com alucinações visuais. Entendi. Tá, agora nós podemos falar do Parkinson. Tem como sempre vai começar pelas alucinações visuais. Começa pelas alucinações visuais. Entendi. Já, por exemplo, tem outra demência que também se confundem muito, que é a demência frontotemporal, que é a atrofia da região. Na demência frontotemporal tem atrofia, quer dizer, murcha a região frontal e a região temporal. Quem é que nós temos aqui dentro? A nossa memória está toda, a memória antiga, toda no lobo temporal. E dentro nós temos o hipocampo, que é a memória recente. Então, quanto atrofia o lobo temporal, esse corno anterior do lobo temporal e frontal, tu vai atrofiar a região da memória recente, que é o hipocampo. Então as transmissões não se tornam muito efetivas. E essa demência frontotemporal começa com o quê? Com distúrbios do comportamento. A pessoa sempre foi educada, está com 75 anos, educado, perfeito, e daqui a pouco começa a urinar na sala, sair sem roupa, ou começar a dizer palavrões, nunca disse palavrão na vida dele, começa a dizer. E depois começa a ficar demente, mas não tão demente quanto o Alzheimer. Ele tem lucidez em alguns momentos. Eu atendi, por exemplo, na terça-feira um paciente que eu fui ver no hospital. Ele estava com um diagnóstico de doença de Alzheimer. Eu fui olhar, conversando com ele, ele disse, doutor, eu consultei com o senhor faz 6 anos. Me lembro bem do senhor. Estava demente. Aí eu chamei a esposa e disse, como é que começou isso aí? Ah, doutor, ele era professor, sempre foi muito educado, começou a gritar com todo mundo, xingar, começou a urinar em lugares
que não era para urinar, e o comportamento mudou, está agressivo. Aí eu pedi um exame de ressonância, está atrofiado o hipocampo bilateralmente. Isso é demência frontotemporal. E cada um tem tratamento. Então tem os tratamentos diferentes. Se tu trata de uma maneira, tu vai tratar errado. Por exemplo, a demência por cópia de Levy é muito reativa a antipsicóticos. Se tu antipsicótico, a pessoa paralisa praticamente. Antipsicóticos são substâncias, vamos dizer, o haloperidol, hoje tem os antipsicóticos de segunda linha, o risperidona, quetiapina. E tu pode fazer o diagnóstico de demência por Levy só baseado no uso do antipsicótico. Da antipsicótico, ela piora. Tá bom, então é isso aí, suspende o antipsicótico. Perfeito. E as pessoas estão usando porque tem alteração do comportamento, mesma coisa na atrofia frontotemporal, e na realidade está prejudicando. Perfeito. Tu trouxe para nós ali nas imagens o mecanismo da esclerose múltipla, o mecanismo do Alzheimer, e agora tem um mecanismo ali, pode passar duas para frente. Esse é o mecanismo do Parkinson. Exatamente. O grande mediador nosso, nos nossos movimentos, é a dopamina. A dopamina, que é formada aqui na substância negra do tronco cerebral, ela vai passar para o corpo estriado, que é essa estrutura aqui, e depois vai passar para o resto, principalmente para a região frontal. Bom, ali tem o neurônio normal e aqui a fenda sináptica, onde se transmite as informações químicas, tu vai observar que diminuiu a dopamina. Às vezes você acha na doença de Parkinson que a dopamina está sendo menos fabricada aqui, mas outras vezes está sendo fabricada, mas não está passando aqui no corpo estriado. Então, tu tem que tentar identificar se é falta de fabricação da dopamina ou não está passando nos neurônios que tem que passar. Entendi. E tem vários... E a primeira coisa que eu faço quando pego um paciente com doença de Parkinson é perguntar que medicamentos ele está usando. Que tem medicamentos que causam a doença de Parkinson de maneira irreversível. Quais são? A doença de Parkinson pode começar com uma leve tonturinha. Aí a pessoa dá para esse paciente uma medicação chamada flunarizina ou acinarizina. São medicamentos que se usa para labirintite, para tonturas. Só que essas substâncias consomem dopamina e fazem com que a pessoa não fabrique mais dopamina. Tu pode usar também substâncias antieméticas, o Plasil, por exemplo, que é clomipramida, a Plasil, que ele também produz isso aí, um síndrome S-piramidal. E tem várias substâncias, inclusive para arritmias cardíacas, que você usa e que pode causar doença de Parkinson. Então tem que ter o cuidado que são substâncias que inibem a formação de dopamina. Quando falta a dopamina, tu vai ter rigidez muscular, tremores, começa de um lado, depois de um ano vai para o outro lado, ou pode começar só com cabeça dizendo não, ou dizendo sim, e vai evoluindo para marcha em pequenos passos, vai evoluindo para dificuldade para caminhar, e até que tu vai chegar no momento que vai ter uma demência. Então, hoje se usa medicamentos, principalmente o medicamento mais usado, que é levodopa, que melhoram isso, que foi descoberto em 1934, se eu não me engano, e tem um videozinho feito na época de 30 segundos que mostra o paciente tomou levodopa e saiu caminhando. E hoje tem a cirurgia para Parkinson e a simulação, que por acaso, eu até li que foi feita em Santa Maria pela primeira vez a semana passada. Que legal. Foi colocado um eletrodo numa região, que eu não sei qual delas que foi colocado, porque são 3 tipos de cirurgias que podem ser feitas, e que a pessoa recupera muito bem. O meu contador, lá de Porto Alegre, recuperou muito bem. Ele tinha doença de Parkinson, fez a cirurgia, colocou o estimulador e recuperou bem. Muito bem. Pode passar o rosto para nós, que acho que são até os sintomas principais que você estava falando. O que é esse bradicinesia? Bradicinesia, assim, ó. O primeiro tremor de repouso, que é um tremor assimétrico. Não é aquele tremor nos dois. Tu começa com um e assim. Tu olha para a mão, para. Distraiu, fica tremendo. A bradicinesia são diminuir os movimentos, tu fica um movimento mais lento, mais rígido, e a rigidez. Ó. Tu pega o paciente do Parkinson, você pega a mão dele e faz isso aqui, ele não consegue segurar, entendeu? E estabilidade postural, ele vai caminhar
corcunda, vamos estudar o termo corcunda, tifótico, e em pequenos passos vai ter muita cialorreia, vai se babar muito, entendeu? E vai ter problemas urinários, de controle fecal, urinário, tudo isso aí, isso é importante. Perfeito. Pode passar, Rosso. Acho que agora a gente entra nessa parte muito importante, que é um fator protetor para todas essas doenças que tu trouxe, né? Por que a gente dorme? Dormir, na realidade, é a situação mais ativa que existe no nosso cérebro, é a noite, dormindo. Dormir, tu acha, não, mas meu cérebro parou. Não, pelo contrário, é onde o cérebro mais trabalha. E o sono é fundamental para melhorar essas doenças e para evitar doenças. Quem dorme bem, possivelmente não vai ter doença. O estudante, tem uma prova amanhã, vou passar a madrugada estudando. Ele não vai gravar. Ele vai estudar tudo e chega amanhã ele não vai lembrar, mas dá um branco. Porque tu precisa dormir para o cérebro fazer, como se faz no computador, um backup? Backup. Tu faz um backup no computador, tu faz um backup no cérebro. E ele vai reunir essas informações e tu vai armazenar as informações. Se tu não dormir, tu não consegue armazenar as informações, não consegue passar do hipocampo para o resto do lado temporal. A consolidação é na madrugada. Da madrugada. E por isso que dormir de dia não é tão vantajoso como dormir de noite. Porque à noite nós temos fatores, luz e tudo isso aí, que a falta de luz faz dormir bem. Tu quer te acordar, tu liga a luz e fica mais aceso. E o sono, ele tem várias fases. Tem o estágio zero, que é quando está acordado, e o sono não REM e o sono REM. O que é não REM? Que não tem movimentos rápidos dos olhos. E tem o REM, que tem movimentos rápidos dos olhos. Esses estágios, pode ser dividido em 4 estágios, alguns pesquisadores dividem em 4, outros dividem em 5 estágios, eles se repetem durante a noite. E tu vai, na fase do estágio 1, que é o sono leve, é aquele sono que tu inicia e de repente tem a sensação que está caindo e acorda. Esse tu é despertado por qualquer coisa. Depois, tu vai ter um segundo estágio 2, que é um sono um pouquinho mais pesado, mas ainda é leve. Eu acho que a outra imagem fica bem legal de tu trazer, porque ele já vai caindo aí, ó. Isso aí é muito importante, a arquitetura do sono, o hipnograma. Tu tá acordado, e eu sempre dou como exemplo assim, ó. Deixa aqui, peraí. Eu sempre dou como exemplo um carro manual. Tem a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha. Tem motoristas que não sabem que existe a quarta e quinta marcha e fica na quarta. Isso já aconteceu com um amigo nosso. Sim. Já é falecido. Ele achou que a caminhonete tinha só 4 marchas, tinha 5. Bom, então, tu nessa noite, tu sai do acordado, tu entra, tem o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. Tu vai, no início, tu pode já entrar no REM. Tem gente que já entra no REM de cara. São pessoas aquela pessoa que inicia o sono e acordou e lembrou dos sonhos, porque na fase do sono REM, o movimento rápido dos olhos está movimentando os teus olhos e teu corpo está parado. Teu corpo está totalmente parado. Nesta fase, tu lembra dos sonhos. E é a fase que está memorizando as coisas. Depois, o estágio 1 é aquele sono mais leve, estágio 2. No estágio 2, tu sonha, mas não lembra dos sonhos. E o estágio 3, também outros pesquisadores chamam de estágio 4, é da recuperação muscular. Então, é aquela fase que tu movimenta, muda de um lado para outro, mas é um sono extremamente profundo. Para acordar nessa hora, tem que cair a casa por cima, né? É muito comum, minha casa foi assaltada e não vi nada. Tu estava no sono profundo, no não REM, que é da recuperação muscular. Então, tu movimenta o corpo, tem uma descrição, é um cérebro ocioso e um corpo que movimenta. Enquanto o sono REM é um cérebro ativo num corpo ocioso. Entendi. Entendeu? É o contrário. É o contrário. E nessa fase, tu vai recuperar a musculatura. Tem trabalhos mostrando que quem não tem o sono REM, que são pessoas que estão depressivas, normalmente não tem o sono REM, nem o não REM, não tem a fase 3, essas pessoas têm fibromialgia. Então, sabes que a fibromialgia pode ser consequente a não ter a fase 3, que é o estado de sono profundo, recuperação muscular. Entendi. Porque ele não descansa o corpo. Entendeu? Então, essa é a fase da recuperação muscular. E a fase do REM,
é o movimento rápido dos olhos, onde tu sonha e faz a recuperação mental, memorização. Aí tem uma coisa interessante. Aí o Henrique marcou para acordar às 6 horas da manhã. Aí, 5 horas, o teu despertador está marcado para 6 horas. 5 horas tu acorda, a 1000, disposto, tá, te acordou no sono REM. Tudo bem. Ah, mas são 5 horas, eu tenho que levantar às 6, vou dormir mais um pouquinho. Aí tu dorme e acorda, o teu despertador toca, tu tá na fase de sono profundo. Aí tu acorda, cansado, eu tava tão bem, agora tô cansado, tô com sono, tô com preguiça. Porque nós temos que acordar na fase de sono REM. Ah, não pode Esse interromper. não pode interromper. E se tu dá aquela dormidinha a mais, tu vai formar o ciclo todo de novo e pode acontecer de acordar no estágio de sono profundo. Aí tu passa o dia com aquela moleza, aquele mal-estar. Então acordou às 5 horas. Bom, vamos levantar às 5 horas então. Ah, levanta, não Levanta, volta. porque se tu voltar vai dar esse problema. Entendi, bacana. Isso é bem interessante. E normalmente essa questão do ciclo das pessoas, o ciclo do sono ali, quanto mais ciclos melhor, Quanto mais ciclos, melhor. Só que os ciclos têm percentuais, né? Então, tu tem percentual de um ciclo. Tem um hipnograma, que é aquelas pizzas, sabe? Sim. Estatística de pizza, que é Sim. interessante, vem direitinho ali, eu não tenho aqui para mostrar. Onde tu tem que ter tanto por cento de sono REM, tanto por cento durante a noite, dormindo 8 horas. Ah, 8 horas você dorme? Não, depende da pessoa. A criança recém-nascida dorme 16 horas por dia. O adolescente não, pré-adolescente que tem 12 anos de idade, 11 anos de idade, ele precisa de até 12 horas de sono. O que acontece? As crianças com essa idade estão levantando 6 horas para ir para a escola às 7h30. Sim, e dormindo meia-noite. Dormindo meia-noite porque passa no celular. Sim. Então estão dormindo pouco e aprendendo pouco. Não consegue estudar, porque tu não dormiu o suficiente. Aí quem faz isso, quem libera a substância responsável pelo sono é a glândula pineal. A glândula pineal também auxilia na formação dos caracteres sexuais secundários. E o que acontece? Ela vai fabricar melatonina. Lá pelos 20 e poucos anos começa a diminuir a ação da glândula pineal, já formou outros caracteres sexuais secundários. E o que vai acontecer? Tu vai dormir menos, então tu precisa de 8 horas de sono. 8 horas de sono é suficiente para quem tem mais de 22 anos, 23 anos. E aí começa a ficar velho. E o idoso não tem tanta necessidade de fazer exercício, não vai estudar tanto, não vai ler tanto, e vai dormir menos. Como se não exigisse tanto do corpo. Não existe tanto do corpo. E ele vai acordar, ele vai começar a dormir e vai acordar às 3 horas da manhã. Se tu entrar na internet, você vai ver por que as pessoas acordam às 3 horas da manhã. Tem várias explicações. E uma delas é porque é a hora de acordar para o idoso. Né? Aí o que acontece? Acontece um crime. O idoso começa a tomar medicamentos para dormir. E a memória vai para o espaço, detona com a memória do cara. Então, eu sou anti-medicamentos para dormir. Perfeito. Totalmente contra, porque o que o medicamento para dormir faz? Ele inibe a fase REM do sono. Ele cai direto no profundo lá. Tu vai direto para o profundo. Vai roncar, vai fazer tudo. E tu não vai sonhar. Sim. Tu não vai ter fazer recuperação. E aí vai perder a memória. E para quem toma esse remédio que cai direto lá no sono profundo, ainda acha que tá tendo um sono excelente, né? Eu dormi bem a noite toda. Que nada, não teve todas as fases. Sim. Na realidade, eles não passa a fase 3. E aí não dormiu. Não dormiu. O cérebro não descansou e não formou novas ideias. Tu tem que formar novas mensagens no cérebro, formar novas sinapses. A sinapse é o segredo. Tu tem que ir formando sinapses. É que nem ruas que tu vai criando na rua aqui, outra ali. Não vai aumentar o número de neurônios de sinapse. Desculpa. Toma aguinha, toma aguinha. Não é cachaça, é água. Essa é água. Água pura. Cachaça é só depois que termina o episódio. Bom. Então acontece o seguinte, tu vai formando mais sinapse, cada vez que tu dormir bem. E vai limpando teu cérebro. E se tu tomar medicação para dormir, tu vai apagar essas memórias, tu não vai fazer o backup, que nem tu diz, cerebral. Perfeito. E vai perder a memória. E as pessoas que têm um sono patológico vão sofrer disso também. Vão sofrer disso também. Pode passar para nós aí, Rosso. O sono patológico. Nós falamos do sono normal. Vamos falar do sono patológico. Provavelmente agora, quando tu falar do sono patológico, muita gente vai se identificar. Muito. Por achar que... 90% das pessoas se identificaram.
A primeira coisa é insônia. Não é normal tu ter insônia. Quando a pessoa deita, a maioria das pessoas vai pensar só em coisa ruim. Só vai pensar em problemas. Se eu quero me acordar, estou com sono de manhã, eu quero me acordar, eu penso nas contas que tem para pagar. Na mesma hora, fico ligado. Tem que pagar tal conta, entendeu? Coisa ruim. Para mim, pagar conta é coisa ruim. E então, a pessoa que tem insônia, tem dois tipos de insônia. Tem a dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono. Tem pessoas que deitam, dormem tranquilamente e a pouco acordam e não dormem mais. E tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, então ficam 2, 3 horas e não conseguem dormir. E o que é importante? Fazer a higiene do sono. Em primeiro lugar, terminar qualquer dispositivo eletrônico que tenha ao teu redor. Esse negócio de ficar no celular de madrugada, mandando mensagem para o WhatsApp, coisa assim, isso está estimulando teu cérebro. E o cérebro precisa relaxar e não ser estimulado. Então, tem que terminar com isso. Tem que estar num lugar, um ambiente sem ruídos, tem que estar num lugar escuro, não jantar e dormir, tem que dar uma distância no mínimo 2 horas de diferença entre jantar e dormir, não comer coisas pesadas e evitar bebida alcoólica. Mas eu tomo um vinho e durmo. Dorme, mas daí 2 horas tu acorda. O vinho tem esse efeito, a cerveja, o vinho, seja qual bebida alcoólica, ela produz um sono que tu vai dormir e a pouco ela começa a produzir estimulações que te fazem acordar 2 horas depois. Então, esse é outro problema. Então, a insônia, quem tem uma má noite tem um mau dia. Quem tem um mau dia tem uma má noite. Então, se tu conseguir acertar teu dia, tu vai ter acertado tua noite. Se tu acertar tua noite, tu acerta teu dia. Quem tem uma má noite, o dia é péssimo. Tu já vai mal-humorado, tu não dormiu, vai mal-humorado e fica tudo ruim, tudo mais difícil. E a memória também fica ruim. Ronco e apneia do sono. Isso é um problema. Isso é um problema. Quais são as causas de ronco? O ronco é a passagem do ar nas vias aéreas superiores. O grande roncador é o obeso. O homem ou mulher gorda. Mas tem magro que ronca. Qual é o magro que ronca? Aquele que tem, eu chamo assim de faces de passarinho, que tem a boca e o nariz mais ou menos assim, como se fosse de um passarinho, o queixo mais proeminente, esse ronca mesmo sendo magro, entendeu? E tem o grande roncador, que é o gordo. O ronco, ele vai fazer com que tu vá ter a apneia do sono, tu vai parar de respirar à noite. Então, se tu faz um exame de polissonografia, que é um exame que tu fica no laboratório do sono a noite toda, vai ver pessoas que param a noite 300 vezes. E não é questão de linguagem, é 300 vezes mesmo à noite. Então, tu passa a noite tendo micro despertares. Tu não percebe que acordou se o teu despertar foi de 10 segundos. Acima de 10 segundos, percebe que acordou. Então, ele faz assim, para e volta. O que faz ele voltar? É o estímulo do gás carbônico. CO2 faz ele voltar. Se tu tiver com oxigênio, vai piorar, porque o CO2 que vai estimular os centros receptores que vão despertar, vai fazer o indivíduo despertar para respirar. O grande roncador, que é o obeso, ele também não faz exercício físico. Então, o exercício físico é fundamental para evitar o ronco também. E existem aparelhos o CPAP que tu usa para dormir. Eu tenho aqui um CPAP, podia ter trazido, está aqui do lado. Esse CPAP que eu tenho é uma caixinha? Uma caixa, enorme. Hoje é um aparelhinho desse tamanho, isso aqui. Sim. E diz, mas eu vou dormir com isso aí. Sim, a última coisa que eu vou fazer na noite é botar isso aí. Ele vai forçar o ar e tudo vai diminuir o ronco e a apneia do sono. Perfeito. Porque a apneia do sono é uma das grandes causas de hipertensão arterial. E as grandes causas de infarto miocárdio, grandes causas de AVC, grandes causas de morte súbita. Morte súbita à noite é pela apneia do sono, normalmente. Aí, o cara que tem ronco e apneia do sono não consegue dormir, vai tomar um tranquilizante. Aí sim, o teu mecanismo de resposta acabou. Tu vai morrer. Vai morrer. Eu conheço pessoas que morreram, que tinham o grande obeso, não tratado,
tomou medicamentos para dormir e morreu. Médico. Porque o sistema de alerta que ia ter ligado, tomou um remédio e desligou ele. Eu tenho um carro que tem um alarme, eu vou lá, eu vou desligar o alarme que o ladrão vai roubar e eu vou me acordar. Então, é bem assim. Sim. Só que, assim, uma coisa interessante na obesidade. Se tu aumentou teu peso em 10 quilos e tá roncando e tendo apneia de montão, tu vai lá constar com o Henrique vai fazer exercício, tu tem que perder os 10 quilos. Não, se tu perder 5 quilos, tu para de roncar. Interessante. Não existe uma explicação muito lógica para isso, mas tu aumentou 15 quilos, se perder 3, 4, já para de roncar. Então, o fundamental é perder o peso. Perfeito. Sonambulismo, depois bruxismo, terror noturno, meu Deus. Paralisia do sono, síndrome das pernas inquietas, sonolência excessiva diurna e narcolepsia. Isso é interessante. O terror noturno é as pessoas acordam falando. Acorda entre aspas. Primeiro fala do sonambulismo, que tem a ver com o terror noturno. Sonambulismo é aquela pessoa que fala dormindo, principalmente na fase do sono de relaxar, fase 3 ou fase 4, e caminha dormindo. O interessante do sonâmbulo, aquele que deambula, que sai caminhar, que ele conhece a casa e ele sai dormindo, caminha na casa e não se acidenta. Aí, se tu modifica a posição dos móveis, ele se acidenta. Então, isso é o sonambulismo. O bruxismo é aquele ranger de dentes que tem as pessoas e ficam mastigando praticamente. Isso também atrapalha e acontece muito na fase de sono REM também. Terror noturno. E os pais normalmente se apavoram quando vê uma criança que grita à noite, socorro, socorro, e grita desesperado. O indivíduo que tem terror noturno não tem noção que está tendo terror noturno. Quem tem noção são as pessoas que estão rodeando. E ele nem percebe que aconteceu isso. Não percebe. Ele volta a dormir e tudo, mas atrapalha muito o sono, as fases do sono, porque ele vai interferir na sua sono e o desenvolvimento da criança, do adulto. E o terror noturno ali, ele tem alguma fase que a princípio se manifesta mais ou independente da fase pode se manifestar? Mas na fase de sono REM. Sono REM. É quando tu tá sonhando. Tu torna os sonhos vívidos, como se estivesse vivendo aqueles sonhos, né? E a paralisia do sono? Isso é terrível. Eu tinha paralisia do sono desde criança. E tu acorda, tu tem o sistema ativador ascendente, a formação reticular que ativa. Eu sempre dou exemplo assim de luzes que tu vai ligando na rua em sequência. E o sistema reticulador ascendente, ele faz tu acordar. O teu lobo frontal acorda, tu é capaz de enxergar as coisas, inclusive, mas está totalmente paralisado, não movimenta nada. Isso é genético. E eu me lembro, quando eu era criança, que eu dormia com um aparelhinho que fazia vibrar, dormia com aquele aparelho encostado em mim, porque qualquer toque te acorda. Então eu dormia e quando dava isso aí, eu conseguia, com muito esforço, apertar o gatilho e aquilo batia no meu queixo e me acordava. Entendi. Então, e isso vai na vida adulta. Se eu jantar demais, eu vou ter uma paralisia do sono. Eu acordo, tô com os olhos abertos, não movimenta um músculo. Como que só uma parte do cérebro acordou, o resto ainda tá dormindo. O resto, a parte motora tá dormindo. Tá dormindo. E a parte sensitiva e visual e auditiva tá perfeitamente acordada. Meu Deus, tu acorda a princípio tetraplégico. Tetraplégico. Tu tem uma sensação terrível que tu acha que não vai conseguir. Então, depois com o tempo tu vai acostumando, vai fazendo um esforço com a mão, entendeu? Até que tu consegue sair disso. Aí tu acorda, espinéia, agita o coração a mil, entendeu? Entendi. Mas aí a gente começa a ter medo de dormir, porque isso é uma sensação terrível. Tu acha que não vai acordar mais. Entendi. Essa síndrome das pernas inquietas é dormindo ou é acordado? É dormindo. Dormindo. É aquela pessoa que na fase 1 do sono, fase 1, vai dormir e começa a mover as pernas. Aí tem que sair da cama, dar uma caminhada e voltar. Aí volta e de novo começa a movimentar as pernas, não para, até chuta, se está dormindo com alguém, chuta a pessoa, aí ele levanta. E isso dá uma exaustão, o cara tem uma exaustão, porque ele tem que levantar várias vezes à noite para poder parar as pernas, que é uma sensação terrível. Existem medicamentos que ajudam e até terminam isso aí, muito bem. Entendi. A sonolência excessiva diurna e narcolepsia.
Pessoas que não dormem bem à noite têm muita sonolência durante o dia. E essa sonolência é excessiva. São pessoas que estão. Eu te tenho uma ideia, outro dia atendi uma que veio de outra cidade dirigindo. 2 vezes tocaram a buzina para ela, estava no carro, na sinaleira, dormindo. Nossa senhora. Dormindo. Já teve pacientes meus que se acidentaram porque dormiram. Uhum. Uma das maiores causas de acidente é dormir dirigindo. Desculpa. E tu tem a narcolepsia. E pode ter a cataplexia também. A narcolepsia, eu tinha um paciente agora, já está curado, que ele quebrou os pratos da casa 2 vezes. 3, vai jantar, pum, caía em cima do prato e quebrava o prato. Apagava. Nossa senhora. E, então isso é bastante comum. E normalmente tem a ver com quem? Tem a ver com o ronco e a apneia do sono. Aí tu passa o dia com sonolento. Tu passa o dia sonolento. O ronco e tem apneia, tem sonolência excessiva. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E um dos grandes tratamentos para ele é exercício físico. Entendeu? Claro que você usa medicamentos, quando é gravíssimo, tem narcolepsia ou cataplexia, que tu fica totalmente parado e não acorda, existem medicamentos estimulantes que você usa. Pode usar cafeína, pode usar anfetaminas, que ajudam muito isso aí. Perfeito. Para nós ir finalizando assim o episódio, deixa uma mensagem assim para o pessoal que está nos escutando, que principalmente às vezes tem algum sintoma e se apavora, ou tem sintomas e acha que não tem problema, é coisa da minha cabeça. Como que eles podem fazer esse manejo de procurar um profissional para ajudar eles ou conseguir ver que dá para segurar um pouquinho, dá para deixar mais para frente, ou qualquer sintoma já procura, nem deixa acontecer, já deixa evoluir. Henrique, eu acho assim, ó, não pode esperar os sintomas se acentuar, porque vai se tornar uma doença crônica. Por exemplo, o roncador. Veja que coisa interessante. Esse é um trabalho que existe. O homem casou com a mulher. O homem está com 26 anos. E a mulher tem seus 20 e poucos também. Aí casaram, foram dormir juntos. E o homem começa a roncar. E a mulher está com 20 e poucos anos. E aguenta aquele cara roncando ali, vai roncando. Depois está com 30, 40 anos. E vai roncando, vai roncando. Tudo bem, ela vai habituando o ouvido. Já a mulher, quando começa a menopausa, que ela começa a roncar, o homem nunca teve do lado de uma mulher roncadora. Eles estão casados há 30 anos e quando vê a mulher começa a roncar, ele não aguenta, ele muda de quarto. Sai do quarto, sai daquela cama. Porque ele não está acostumado com a mulher roncando, que começa justamente na menopausa. É um distúrbio hormonal que produz esse ronco. Mas a mensagem que eu quero dar é assim, ó, se tu tiver qualquer sintoma de qualquer dessas doenças, pode ser uma coisa grave e pode não ser. Procura ajuda, procura um médico de tua confiança, procura um profissional que possa te ajudar. E outra coisa muito importante é o exercício físico. Exercício físico é tudo na vida. Tem uma teoria, essa teoria eu não gosto de falar nisso, do falecido Delfim Neto, que morreu agora, com 90 e poucos anos, grande obeso, e que ele dizia que o exercício físico prejudicava, que aumentava a frequência cardíaca e que tu nascia com um número de frequência cardíaca. O número de batimentos já pré-determinado. Já pré-determinado. Se tu fizesse exercício, tu aumentava aqueles batimentos e ia morrer mais cedo. Isso aí não convence. O exercício físico. O único exercício que eu acho assim, ó, que prejudica é aquele cara de ponta. Tu sabe, aquele atleta de ponta. Que deixa de ser saúde, busca muito alto desempenho. O alto desempenho é prejudicial. Tu vê grandes jogadores de futebol, grandes jogadores de basquete morrendo com 50, 60 anos. Morrendo do coração. Porque eles trabalharam muito, foi em excesso. Os grandes atletas de atletismo também. Então, se tu faz exercício normal, isso é opinião minha, eu não sou educador físico, tu é educador físico. O exercício normal para manter saúde é fundamental. Aquele que tu ultrapassa todos os limites buscando o alto rendimento é prejudicial. Tu vai ganhar medalhas, vai ganhar dinheiro, tudo mais vai prejudicar a tua saúde. E às vezes passar do limite até dá, mas não por muito tempo, não né? Por muito tempo. Tu vai ter que saber fazer esse manejo, porque existem momentos ali do treino que tu vai precisar, vai exigir mais do teu corpo, mas não é para sempre isso aí. Não é para sempre, tudo tem limite, tem uma idade.
Por exemplo, o jogador de futebol lá pelos 30 e poucos anos começa joelho, menisco, tu incomodar, tornozelo. E tu vai exigir, mas vai ter problemas. Perfeito. As pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, esclerose múltipla, Alzheimer, e às vezes acabam tendo esse diagnóstico como uma sentença. Então, que mensagem tu deixa também para essas pessoas que dá para te viver, tu tem uma condição que vai fazer com que tu adapte algumas coisas, mas não é o fim da vida. O Alzheimer, esqueci de falar. O Alzheimer, tu começa, antes de ter sintomas, começa 20 anos antes de ter o Alzheimer. E tu pode mudar, 60% das pessoas podem evitar a demência de Alzheimer mudando seus hábitos de vida. Basta saber que tu vai ter Alzheimer. Tu olhar, tô esquecendo alguma coisinha, isso vai consultar com um neurologista, com quem tu quiser, e tu, 20 anos antes, tu já consegue evitar, mudando tua maneira de viver. E a esclerose múltipla, hoje tem tratamento, só que tem uma sentença que diz assim, ó, esclerose múltipla, hoje eu diria, se quisesse ter uma doença, eu queria ter esclerose múltipla, porque é tratável, até de certa forma curável, mas tem que tratar ontem. Se fez diagnóstico hoje, trata ontem. Quanto mais precoce o tratamento de esclerose múltipla, menos problemas vai ter. E hoje o tratamento de esclerose múltipla é ótimo, funciona e de graça. O governo dá. Então não pode perder tempo. Então os efeitos colaterais dos medicamentos são mínimos. O que tem hoje não tem efeito colateral praticamente. Perfeito. Então não pode perder tempo, tem que consultar. Está em dúvida, consulta. Eu estou com uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca. Eu já tive pacientes que veio consultar comigo, cara, ela estava obesa, estava separando do marido e com a dorzinha de cabeça. Disse, vamos investigar. Uma dorzinha leve, coisa assim. Fui ver, ela estava com um tumor cerebral enorme, chamado meningioma, que é um tumor benigno, mas enorme, do tamanho de uma laranja. Nossa Senhora. Tirei o tumor, ela ficou ótima e emagreceu, porque aquele tumor fazia ela comer muito. Emagreceu, casou de novo, é feliz. Teve um que eu operei, que ele até te conhece. Ele falava muito em ti, ele falava muito ali. Ele era narrador de futebol em uma cidade aqui perto, não vou dizer qual é a cidade. E ele teve um tumor, um meningioma, na região da fala. O cara é narrador de futebol, com 30 e poucos anos. Na região da fala, vou operar, tem que operar, senão ele vai morrer. E eu avisei ele, tu pode ficar mudo, sem falar o resto da vida, mas não tem alternativa. Tirei o tumor, fui vê-lo, na mesma hora ele não falou, daí uns 2 minutos ele veio e sorriu, tô falando. E ele dizia assim pra mim na época, manda um abraço pro Henrique. Que figura. Agora, eu sei que tava narrando em Caxias do Sul, narrando futebol. Caxias, que legal. Não, eu imagino como é complexo as cirurgias, né, de cérebro, porque qualquer pontinho um pouquinho mais pro lado pro outro que tu faça uma intervenção errada, tu pode tirar as funções executivas da pessoa, né? Henrique, por isso que de 2015 em diante nunca mais fiz cirurgia. Porque essa mão aqui não tenho confiança. Olha como movimento a mão, tranquilamente, o AVC. Mas um movimento delicado, aquele movimento muito sutil, pequenas coisinhas que pode causar a morte de alguém. Ou uma lesão incapacitante para o resto da vida. E eu não tenho direito de fazer isso, de jeito nenhum. Então preferi abrir mão de fazer cirurgia. E hoje está só clínica. Só clínica, só neuroclínica. Perfeito. Fala então pro pessoal onde que eles podem te encontrar, onde que tu tá atendendo, onde que eles podem entrar em contato contigo. O contato aqui em Santa Maria, eu virei cigano agora, desculpa, eu gosto de viajar. Como eu estou aposentado como professor da universidade, lecionei 32 anos, estou aposentado como médico há 16 anos, eu estou atendendo na Icardio, que fica ali ao lado do Hospital de Caridade, no condomínio Icardio, na sala 703, e atendo segundas e terças-feiras lá. E aí eu vou viajar, quartas e quintas eu atendo em Rosário do Sul, na CAUS, e de 15 a 15 dias eu atendo Livramento na Vida Card, sexta e sábado. E vou viajar, que eu gosto de viajar, dirigir e tudo mais, isso faz parte da vida. Então o pessoal pode te encontrar aí por várias regiões do Rio Grande do Sul. Várias regiões do Rio Grande do Sul. E quase ali no Uruguai. No Uruguai também. No Uruguai também. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar aqui. Da nossa patrocinadora, Padoca Arte. Beleza. Tu já conhece, né? Algumas dos quitutes que ela já faz. Conheço e são muito bons, são maravilhosos. E ela te mandou mais um aí. Muito obrigado. Olha, posso abrir? Pode abrir.
Enquanto isso, pessoal, se você ficou conosco aí até esse momento, 1h35 de conversa, a gente já agradece muito a presença de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com mais pessoas que vão se beneficiar sobre essas informações e saúde mental, né? De saúde mental, doenças mentais. Deixem o like também aqui de vocês, se inscrevem no canal, porque isso é muito importante para que a gente consiga entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? O que ela mandou aí para ti? Muito bom, granola, olha só, que Granola maravilha. salgada e granola doce. Granola doce, vai ser bem usado isso. Perfeito. Agradeço a Mônica pelo presente. E a gente agradece muito a tua presença aqui no Saluscast por apoiar o projeto. Sim. E que possamos, num futuro próximo, fazer outros episódios sobre as outras doenças, porque a gente deixou algumas de fora ainda, né? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma coisa que eu gostaria de falar. Guillain-Barré. Guillain-Barré, e tem. Ela, isso aí, esclerose lateral amiotrófica. isso. Só enfatizar, não tem nada a ver com esclerose múltipla. Isso, tem gente que perfeito. confunde. Ela é uma coisa muito grave, esclerose múltipla não é assim. Perfeito, são coisas diferentes, né? Por isso que a gente tem que trazer aí num novo episódio. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Gabriel. Estou à disposição de vocês e o público que aguentou até agora. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, olha só, em algum lugar aqui nessa tela vai ter um QR Code e vocês vão ver que nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer à Fábrica de Suplementos, ao Dr. Juarez Lopes, que está aqui conosco, também é nosso patrocinador oficial. Queremos agradecer também a Causo Mais e também a Clínica Odontológica Abascal. Então, se vocês quiserem entrar em contato com nossos patrocinadores, é só vocês lerem esse QR Code que vocês já são encaminhados para o melhor canal de contato deles, tá certo? Antes de nós finalizar, se você quiser trazer sua marca também para dentro do podcast, aqui embaixo na descrição vai ter um link para você entender como funcionam as ativações da marca. Então, clica lá no link se você quiser trazer a tua empresa também ou a tua marca para dentro do podcast para entender um pouquinho mais como funcionam essas ativações da marca, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.